Olá, queridos! Estamos aqui para mais momentos de reflexão e hoje estou aqui com essa linda orquídea que eu ganhei de presente de pessoas muito amadas, amáveis, e eu estou aqui agradecendo de todo o coração, né? Porque a flor ela revela a beleza, o bom perfume de Cristo, revela a criação do Senhor. Então eu agradeço aqui a mulheres maravilhosas que me deram essas flores aqui de presente de aniversário. Um beijo para todas vocês, que Deus abençoe ricamente, tá? É sempre bom a gente se sentir acarinhado, abraçado. É sempre bom termos pessoas ao nosso lado que digam para nós, olha, você é importante, né? Hoje eu recebi tanto abraço da minha sobrinha dizendo para mim, você é muito importante na minha vida. E é bom a gente começar o vídeo falando sobre esse carinho, né? Sobre esse cuidado de Deus. É muito bom. Quero mandar um beijo aqui pro Isaac. Isaac, ó, profeta menor, te ama. Ele fica assistindo os vídeos ali com a Cris, o Luizinho. Pastora Fernanda. Então, um beijo pra você, Isaac, Cris, Luizinho, essa família que eu tanto amo. E também agradeço as flores que eu recebi de coração, de todas essas mulheres que eu amo de coração. Foi o Senhor que colocou vocês na minha vida, tá? Bom, vamos para a palavra de hoje. 2 Samuel, capítulo 16. Eu quero falar com vocês hoje sobre o conselho de Aitofel. Irmãos, conselho, o mundo diz assim, se conselho fosse bom, as pessoas não dariam de graça. Mas a Bíblia fala sobre o conselho. Na multidão de conselheiros há bom êxito. Então o conselho é bom sim, se ele for dado por uma pessoa sábia. Mas nós estamos agora num momento na vida de Davi, e Deus faz as coisas tão perfeitas que quando Deus colocou no meu coração que nós falássemos sobre Davi, eu não sabia que o tema da revista da Escola Bíblica seria exatamente sobre Davi. Então muitos assuntos foram se encaixando, né? Dentro do que o Senhor vem me dado e dentro do que os irmãos têm estudado aí acerca de Saul e de Davi. Então realmente Deus está querendo falar conosco sobre esse assunto. E hoje nós vamos abordar 2 Samuel capítulo 16, versículo 20 em diante, e o subtítulo da minha Bíblia diz Absalão e as concubinas de Davi. Olha, irmãos, chegamos a um ponto do ministério de Davi, da vida de Davi, onde a Bíblia e a profecia de Natã se cumpre mais uma vez na vida dele. Mas vamos analisar esse texto. Versículo 20 diz assim, 2 Samuel 16. Então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Lembra que a última mensagem eu trouxe aqui sobre a lealdade de Uzai? Davi enviou Uzai para Jerusalém, de volta à cidade, para que ele pudesse desfazer o conselho de Aitofel. Eu falei até para vocês um termo que a Bíblia usa, né? Para que ele pudesse dissipar o conselho de Aitofel. Por quê? Porque Aitofel era um conselheiro muito respeitado de Davi. E agora, por raiva de Davi, por ter guardado o rancor de Davi acerca da situação de Batseba provavelmente era a neta de Aitofel, porque ele era o pai de Eliã, se ele era realmente o pai de Eliã, como diz a tradição, então ele era o avô de Batseba. E com tudo que aconteceu, Aitofel guardou uma mágoa de Davi, algo lá no fundo do seu coração, que mesmo com os anos, ele revelou no momento em que ele pôde trair Davi. Tem mágoas que são reveladas, tem planos que são revelados no momento em que a pessoa tem a oportunidade, né, para fazer, para colocar em prática tal plano. E aí o versículo 20, então, diz que Absalão perguntou a Aitofel o que ele deveria fazer, qual era o conselho dele agora que eles já estavam na cidade de Jerusalém. Aqui Uzai ainda não entrou em ação. Por quê? Porque Uzai tinha acabado de chegar, se prostrou diante de Absalão como um servo dele, um dos conselheiros dele, se colocou como para tudo aquilo que ele precisasse. Até Absalão falou para ele, onde é que está teu amigo Davi? Né? Ele falou, não, eu servirei ao rei, né? Mas no coração de Uzai, ele estava querendo dizer intrinsecamente que ele estaria servindo ao rei que Deus elegeu. Porque Absalão não era o rei eleito por Deus. Nem toda autoridade que nós estamos vendo por aí são autoridades constituídas pelo Senhor. Absalão se autoelegeu. Né? Isso muitas vezes acontece em países que estão vivendo momentos difíceis, onde existe um presidente que se autoelege, né, por causa de algum tipo de situação. E Absalão fez isso. Ganhou o coração do povo, furtou o coração do povo, se autoelegeu. Então nem toda liderança vem de Deus. Quando a pessoa se autoelege, se autolevanta. A liderança que vem de Deus é aquela que Deus levanta. Amém?
E aí o versículo 20 diz isso, que Absalão queria o conselho de Aitofel. Versículo 21. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Então, olha só a ideia que Aitofel deu a Absalão. Quem eram as concubinas? As concubinas eram esposas não oficiais. E nos tempos antigos, tomar o harém de um rei, onde ficavam as concubinas, era um meio reconhecido de reclamar o trono. Um homem que se apossasse do harém do rei, onde estavam ali as concubinas, as esposas não oficiais do rei, era uma maneira de reclamar o trono, de pedir o trono, de requerer o trono, de usurpar o trono. Olha como houve toda uma estratégia no conselho de Aitofel. Existem conselhos que são estratégicos para derrubar o teu ministério, derrubar a tua vida, derrubar a tua família, derrubar aquilo que Deus tem para você. Então você vê aqui Aitofel armando todo um plano porque ele conhecia muito bem sobre reinado. É engraçado que o inimigo sempre coloca pessoas à tua volta que conhecem sobre o assunto. Pessoas que querem te aconselhar para o mal. Pessoas que querem armar uma cilada para você se apossar de alguma coisa, mas porque conhecem sobre o assunto. O inimigo nunca vai usar um leigo no assunto para te derrubar. Já percebeu quando o assunto é saúde? O inimigo usa alguém que parece que é entendedor de saúde para te dizer: e essa doença aí tem cura não. Ih, mas essa enfermidade aí, muita gente morre dela. Ah, mas isso aí que você está vivendo. Eu me lembro daquele cego que ia clamando, né? O cego Bartimeu que ia clamando ali atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí aqueles homens que cercavam Jesus falavam para ele calar a boca, falavam para o mestre, manda ele calar a boca. O inimigo sempre vai usar pessoas que têm experiência no assunto para fazerem você calar a boca, para fazerem você não viver o que Deus tem para a tua vida. Por isso que Aitofel foi colocado ali, eu vejo até como com a permissão de Deus, mas com a ação do inimigo. Tem coisas que acontecem na nossa vida com a permissão de Deus, mas com a ação do inimigo. Lembra de Jó? Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, mas quem agiu? Quem tocou em Jó? Foi o inimigo. Entende? Então, o versículo 22, 21 que nós estamos lendo, que diz que o conselho de Aitofel foi: coabita com as concubinas de teu pai, ele estava dizendo o seguinte: é uma maneira de você tomar posse do trono. Ficar com as esposas que não eram oficiais de Davi, as esposas que não eram oficiais, que ficavam no harém, as chamadas concubinas. Quando Aitofel aconselhou Absalão a ter relações com as concubinas de Davi, ele sabia que isto selaria a ruptura, a separação entre Absalão e Davi. Era uma ação irrevogável. Às vezes, irmãos, nós estamos tomando atitudes na nossa vida, tomando posições que são irrevogáveis. Não tem mais como voltar atrás. Pense antes de tomar uma atitude. Pense antes de agir de alguma forma. Porque tem atitudes que estamos tomando que são irrevogáveis. Não tem mais como voltar atrás. A atitude que Absalão estava tomando era agora irrevogável. É impressionante como Aitofel dá esse conselho, é o tiro certeiro para destruir também a vida de Absalão. Quando Absalão achou que estava ali tomando posse de um reino, assumindo agora uma liderança, mal sabia ele que era para sua própria destruição. Então nós podemos entender que até este ponto Absalão poderia ter voltado atrás em tudo. Se você ainda pode voltar atrás em uma situação na tua vida, faça enquanto há tempo. A Bíblia fala, lá no livro de Provérbios, que acerca das dissensões, das facções, das divisões. E tem um momento que o sábio Salomão ele fala assim: desista antes que haja rixa. Desista antes que haja rixa. O versículo diz que a contenda é como abrir as comportas de uma represa. Desista antes que haja rixa. Alguém consegue conter uma represa com as suas portas abertas? Alguém consegue conter uma represa quando estoura, como aconteceu lá em Brumadinho, como aconteceu em Mariana? Ninguém consegue. É melhor desistir antes das portas da represa se abrir, porque são depois o caminho de destruição. Por isso que a Bíblia fala isso. Desista antes que haja rixa. Desista antes que essas portas se abram. A contenda é assim. É melhor você abrir mão
perder alguma coisa para ganhar outra. É melhor você abrir mão do que você pensa, das suas opiniões, para você ganhar o reino dos céus. Porque a Bíblia fala sobre a raiz de amargura, né? A Bíblia fala que é algo que vai consumindo, corroendo, corrompendo e o mais interessante, vai contaminando as pessoas à sua volta. Contamina a outros, diz a Bíblia. Começa como se fosse aquela propaganda exatamente de Absalão. Você não acredita mais em Davi não, né? Não acredita em Davi não. Davi não tem tempo para ninguém. 4 anos fazendo isso, o irmão de Israel já estava do lado de Absalão. Aí para selar essa separação, o conselho de Ahitofel foi: agora você fica com as concubinas do seu pai. Que ali era a ruptura do relacionamento entre eles. Como eu disse, uma ação irrevogável. Se você tem tempo, se você hoje estava pensando em tomar uma atitude, pense se essa atitude não será irrevogável. Pense antes se essa atitude não será algo que vai talvez acabar e selar com o tempo, até mesmo que Deus tinha para a tua vida, que você vai trazer destruição. Desista antes que haja rixa. Como eu disse, Absalão poderia ter voltado atrás e poderia ter se reconciliado com seu pai. Mas, porque violou o harém de Davi, Absalão sacramentou o afastamento de seu pai. Porque ele violou algo sagrado. Quando violamos algo que é sagrado, sempre que eu trago aqui uma reflexão para vocês, é baseado no que é sagrado, na palavra. Não é baseado na minha palavra, é na palavra de Deus. E quando nós violamos aquilo que está na palavra de Deus, nós estamos verdadeiramente sacramentando. Estamos trazendo sobre nós juízo, estamos trazendo o martelo, a palavra final do reto juiz. E ali, Absalão estava dizendo, é o fim. É o fim. E era o fim da sua própria história, era o fim da sua própria vida. Versículo 22 diz, armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. O eirado era a parte de cima das casas em Israel. Era como se fosse o terraço, para vocês entenderem melhor. E a Bíblia diz ainda no versículo 22, que nessa tenda que foi armada no terraço, né, do palácio, ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. A tenda que ergueram para Absalão perante os olhos de todo Israel, provavelmente era uma tenda nupcial. Se você estudar a história de Israel, a tradição de Israel, quando os noivos judeus iam se casar, havia uma tenda que era armada. E essa tenda, ela tinha alguns requisitos. Foi essa tenda que foi armada para Absalão coabitar, ter relações com as concubinas de seu pai. Isso mostra que o povo que estava apoiando Absalão era um povo que conhecia a lei, era um povo que conhecia a palavra, era um povo que conhecia até a tradição judaica e queriam fazer exatamente como estava segundo a tradição. Tem coisas, irmãos, que você olha e pensa assim, mas está tudo dentro da lei, tudo que ele está fazendo está legal. E nem sempre é assim. Meu marido usa uma frase que é muito interessante. Nem tudo que é legal é moral. É isso, amor? Ou muitas vezes ele diz, nem tudo que é moral é legal. É isso. Nem tudo que é moral é legal. Ou nem tudo que é legal é moral. É exatamente isso que ele fala. Ele vai... Eu vou perguntar ele direitinho, mas essa é a frase que ele gosta de dizer. Nem tudo que é legal é moral. Traduzindo isso para a gente entender melhor hoje. Nem tudo aquilo que é permitido é algo que cai bem. Nem tudo aquilo que está dentro da lei, dentro do que você poderia fazer, é algo que é moral, é algo que é de bom tom. Vamos aplicar um versículo, segundo o que meu marido costuma dizer muito para mim, isso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem falou isso? Ninguém menos que o apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pense nisso no dia de hoje. Será que você está fazendo é lícito, lhe é permitido, mas lhe convém? É legal, mas não é moral? Entenderam? Sabe as palavras, né? Será que o que você está fazendo é legal, mas não é moral? Será que é lícito? Você pode fazer. Você tem liberdade de fazer, mas convém fazer? Convinha a Absalão tomar posse do harém do seu pai? Se isso era um requerimento do trono, era uma forma de requerer ali a sua herança no trono? Lembra do filho pródigo? Ele pediu a herança do pai antes do pai ter morrido. E fazer isso naquele tempo, irmãos, para uma família judaica, era uma aberração. Isso era uma ofensa.
Quando aquele filho pródigo significa gastador, ele pede herança com o pai vivo, ele estava dizendo que o pai para ele agora era morto. Quantas pessoas diante de Deus estão dizendo para Deus, Deus, tu estás morto para mim. Eu quero é a minha herança. Eu quero o que o mundo tem para mim. Eu quero curtir a vida. Você está dizendo para Deus que ele está morto. E Deus está vivo. Bem aí, pertinho de você. Te abraçando com essas flores que eu ganhei tão lindas, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar aí mais uma vez, mas eu quero lembrar você. Olha Deus te abraçando. Olha Deus mostrando o cuidado dele com a tua vida. Olha Deus dizendo pra você, como eu recebi desse carinho da minha sobrinha, você tem valor, eu te amo, você é muito importante pra mim. É Deus trazendo a você o entendimento de que sim, você pode todas essas coisas porque você é livre, você não é uma marionete na mão de Deus. Mas nem tudo lhe convém. É verdade? Não convinha Absalão tomar essa atitude. Então, essa tenda, como eu disse, que foi armada, era uma tenda provavelmente nupcial, e Absalão fez com que todo o povo ficasse sabendo que ele estava envolvendo-se com relações sexuais com as concubinas de seu pai. Colocar a tenda no terraço do palácio foi um ato insolente que garantiria a mobilização dos israelitas de uma maneira ou de outra. Agora era Absalão dizendo, eu sou o novo rei. Mas isso foi profetizado por Natã. Vai lá comigo, 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. Olha só o que Natã falou para Davi quando ele pecou com Batseba. Versículos 11 e 12 de 2 Samuel 2 Samuel 12 diz assim. Assim diz o Senhor. Eis que da tua própria casa, teu filho Absalão, né? Suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista. Olha aí o que se cumpriu depois, lá na frente no capítulo 16. E as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Irmãos, profecia que vem de Deus tem detalhes ricos que só você sabe. Eu sei quando eu recebo palavras de Deus. Eu sei quando Deus está falando comigo no profundo, no oculto e no escondido. Porque tem segredos que só eu e Deus sabemos. E quando eu sei que o profeta é de Deus, ele fala coisas que só eu sei, só minha família sabe, só alguém muito próximo de mim sabe. Natã era um profeta de Deus, ele entrou em riqueza de detalhes. Olha, as suas mulheres serão tomadas em plena luz do sol. E foi a luz do dia que Absalão coabitou com as concubinas do harém de Davi. Então Natã era um profeta do Senhor. Honre os profetas de Deus. Reconheça os profetas de Deus. Saiba diferenciar quem é a boca de Deus na tua vida. Isso tem sido muito forte nos últimos dias. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que te diz assim diz o Senhor, é verdadeiramente o Senhor que está falando. Saiba buscar em Deus. Peça ao Senhor algo chamado discernimento de espírito. Muitas vezes o Senhor tem levantado pessoas para falar comigo e eu sei quando é Deus falando. Eu sei quando é algo muito profundo. Eu sei quando Deus está alertando. Eu sei quando Deus está encorajando. Eu sei quando é Deus falando. Peça ao Senhor hoje, porque eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá discernimento de espírito. Me dá discernimento de espírito. E Deus tem usado tantas vidas para falar comigo, para trazer algo de Deus, da parte de Deus para minha vida. Sabe, irmãos, não precisa às vezes ser através da profecia. Essa semana eu estava no centro da freguesia com a minha família. E trocando uma bateria de relógio, desse aqui que vocês estão vendo, ali uma moça se aproximou de nós. E eu comecei a conversar com ela. Tá calor, né? Tá calor. Vim trocando a bateria, eu também, eu só troco aqui, ela dizendo eu também. Irmãos, aí nós começamos a conversar. E eu fui recomendar uma pomada para ela. E ela falou assim, deixa eu achar aqui no meu celular, Jesus me ajuda. Eu falei, você é cristã? Ela falou, olha, não. Eu falei, você chamou por Jesus, eu também tenho esse hábito de chamar por ele, em qualquer situação. E ali nós continuamos a conversar sobre outros assuntos, ela começou a falar de uns problemas que ela estava vivendo, e no final eu falei assim para ela, você permite que eu ore pela tua vida? E ela começou a chorar. Ela falou, eu tenho pedido a Deus, eu estou afastado do evangelho. Aquela pessoa que disse para mim que não era cristã. Eu tenho pedido a Deus que coloque pessoas na minha vida, eu preciso me congregar. Eu falei, meu marido é pastor, eu sou pastora, e essa aqui é minha filha. Nós vamos orar por você agora. Irmãos, no meio, quem conhece aqui Jacarepaguá sabe onde fica a freguesia. Pense num lugar movimentado. Você que não é aqui do Rio de Janeiro, você que não é do Brasil, você que não é de Jacarepaguá, pensa num lugar movimentado, mas foi ali que nós demos as mãos e oramos. Pessoas passando de um lado para o outro, sem entender nada.
Só os crentes entendiam, né? Porque eu, quando vivo isso, eu falo coisa boa. Tem crente verdadeiro aqui, né? Orando por alguém. Ela quis dar as mãos, ela falou, vamos orar. E ali nós oramos por ela. Ela pegou o nosso contato para estar na igreja, para buscar ao Senhor. Ela falou, eu tinha pedido a Deus para me mostrar uma igreja, mostrar pessoas crentes que sirvam ao Senhor, porque eu estou afastada. E isso é boca de Deus na terra, é ser boca de Deus na terra. Não precisa ser exatamente uma profecia, é Deus falando contigo, tá vendo como eu te uso? Tá vendo como você é importante para mim? Você é importante para o Senhor no teu trabalho, não se cale. Você é importante para o Senhor na tua família, não se cale. Você é importante para o Senhor na tua igreja, não se cale. Você é importante para o Senhor na internet, não se cale. Se for para falar coisas que venham de Deus, não se cale. Você é importante para o Senhor, para a tua vizinhança. Você nem imagina que às vezes aquele vizinho que você acha chato, né? Desagradável, ele está precisando de Deus, ele está precisando de um abraço. Essa semana eu assisti um vídeo, irmãos, de uma pessoa que ia cometer suicídio, ia cometer mais uma vez uma tragédia na escola. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse vídeo. E esse suicida, esse terrorista, ele foi contido por um abraço de um professor cristão. Ele larga aquela arma enorme, uma atiradora muito grande, uma metralhadora, porque o professor abraça ele, abraça, e ele precisava daquele abraço. Tem pessoas ao nosso lado precisando de um abraço, mas às vezes nós só estamos dando pedradas. Quantos cristãos estão atirando pedras? Como é que você vai oferecer um abraço? Se as pessoas olham para as tuas mãos, elas estão cheias de pedras. Lembra daquela mulher adúltera, que aquele monte de judeu pega as pedras para atirarem nela? E aquilo ali foi uma armação muito grande, né? Porque segundo a lei, para uma mulher ser apedrejada, ela tinha que ser pega em flagrante adultério e junto com ela tinha que estar o homem. Cadê o homem da história que não estava? Então Jesus chegou, começou a escrever na areia. Dizem os historiadores que ele começou a escrever vários pecados. Mentira, traição, adultério, assassinato, homicídio, traição. Ele começou a escrever várias coisas ali. O fingimento, a soberba. Isso atingia muitos fariseus, né? E dizem então que ele começou a escrever vários tipos de pecado na areia, naquela terra, né? Aí, quando ele se levantou, perguntaram para ele o que ele achava, ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Diante daquele monte de pecado que Jesus estava escrevendo no chão, o que eles iam fazer? Começaram a largar as pedras e foram embora. Foi quando Jesus olhou para aquela mulher e falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Irmãos, a igreja dos últimos dias precisa largar as pedras e dar mais abraços. Precisa evitar tragédias abraçando mais, beijando mais. Essa semana eu recebi uma palavra de uma pessoa que não congrega comigo e ela falou para mim, pastor, eu muitas vezes te procurei porque eu precisava de um abraço. E todas as vezes que eu fui até você, você parava tudo para me dar o abraço que eu precisava. Irmãos, isso não tem preço, tem valor. Isso tem valor. Você oferecer um abraço, que é de graça. E pedra dá trabalho para pegar, gente. Larga as pedras, porque elas dão trabalho. Deixa essas pedras, porque elas dão trabalho para você se agachar, pegar, juntar. Larga esse peso na tua vida. Abrace mais. O abraço você dá, ó, com as mãos livres. Com as mãos livres, com os braços livres. E pedra para tirar dá trabalho. Tem que abaixar, tem que pegar, tem que juntar, tem que segurar peso. Todas as pessoas que se tornam acusadoras de outras carregam peso. Na verdade, elas não são livres. Elas não são libertas para abraçar. E Deus sabe, conhece o coração de cada um. Seja livre para abraçar. Seja livre. Hoje o meu convite para você é seja livre. Larga essas pedras tão pesadas. Larga essas pedras de acusação. Vamos abraçar mais, beijar mais, fazer o que Jesus faria em nosso lugar. Você viu Jesus em seu ministério com alguma pedra? Não, Jesus só tinha amor. Jesus só tinha palavras de ânimo. Até quando Jesus entrou no templo derrubando aquelas tendas, ele não estava com pedras. Ele não estava com arma nenhuma nas mãos. Ele estava mostrando que dentro da casa de Deus precisa haver ordem e decência. Ele estava mostrando que a casa de Deus não pode ser uma casa de câmbio, de troca de dinheiro, de troca de valores, de troca de lucros. Pessoas estavam ali na casa de Deus vendendo os seus
os seus, até mesmo animais, utensílios para sacrifícios, para ofertas ao Senhor. Mas Jesus estava mostrando que ele era o próprio sacrifício. Entendem? Mas vamos lá, já estamos finalizando. O versículo 13 de 2 Samuel 12. Natan ainda diz assim a Davi: porque tu o fizeste, versículo 12 versículo 12 do capítulo 12 de 2 Samuel. Porque tu o fizeste em oculto, porque o pecado de Batseba foi em oculto, né? Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então, mais uma vez, Natan repreende Davi, dizendo o que iria acontecer. Que o mal viria da casa dele, que ele daria as mulheres dele, de Davi, para alguém muito próximo, que isso aconteceria diante da luz do sol. E o versículo 12 só corrobora o versículo 11. Porque tu fizeste um oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aquilo que Davi fez em oculto agora seria em plena luz. E infelizmente isso se cumpriu através do seu filho, Absalão. Então, finalizando aí, 2 Samuel 16, versículo 22 que nós lemos, que Absalão teve essa tenda armada, coabitou com as concubinas de seu pai. E o versículo 23 eu encerro dizendo o que está na palavra do Senhor. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Aitofel seria o médico dos médicos para o enfermo. Aitofel era o advogado dos advogados para alguém que tinha uma causa difícil diante da justiça. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Aitofel foi muito importante no ministério de Davi, no reinado de Davi. Mas quando ele usava o poder de persuasão e de convencimento para o bem. Mas quando ele usou isso para o mal, irmãos, foi uma tragédia após a outra. Então, no versículo 23, a gente entende que a palavra de Deus, ela precisava ser consultada. E isso parecia que vinha da boca de Aitofel. Como o povo estava acostumado com Aitofel, a palavra de Deus sair da boca de Aitofel no reinado de Davi, eles levaram isso para o reinado de Absalão. Aitofel havia adquirido uma reputação tão excelente que seu conselho era considerado como equivalente à palavra do Senhor. Ele não era um profeta, mas suas palavras eram recebidas como se fossem proféticas. Esse é o perigo do desvio. Profetas que se desviam, pastores que se desviam, mulheres e homens de Deus que saem do propósito de Deus, muitas vezes são considerados ou consideradas como alguém que é a própria boca de Deus na terra. Mas você tem que ver como está a vida da pessoa hoje. Talvez essa pessoa um dia já foi uma benção. Aitofel já tinha sido uma benção, mas agora não era mais. Então o conselho de Aitofel já não era mais útil, não era mais para o bem, não era mais debaixo da direção de Deus, da palavra de Deus. A pessoa que rege a tua vida, que lidera a tua vida, tem que estar debaixo da direção do Senhor. Você tem que olhar para a vida dela e ver se ela dá fruto do Espírito Santo. Se ela não estiver dando fruto, aquilo que ela fala, porque a palavra de Deus, irmãos, na boca do diabo é mentira. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Satanás usou a palavra para tentar Jesus. Então a palavra de Deus na boca do diabo se torna mentira. A palavra de um líder religioso, de uma líder religiosa, que muitas vezes está aí propagando algo na internet, na televisão, nas rádios. Ah, mas lá em 1950 ele era uma benção, mas hoje não é mais. Aitofel um dia foi uma benção, mas agora no reinado de Absalão não era mais. Entrou nele um espírito maligno, entrou nele um desejo maligno de destruir Davi. Então o conselho dele não era mais de Deus, não era mais sábio. E nós temos várias passagens na Bíblia onde isso aconteceu. Lembra de Sansão? O Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Lembra de Saul? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Pessoas que um dia foram uma bênção, mas não eram mais. Porque estavam fora dos conselhos de Deus. Estavam fora da palavra de Deus. Observe o comportamento de pessoas que estão te aconselhando. Elas dão fruto do Espírito Santo. Elas são pessoas de Deus. Elas falam uma coisa, mas vivem outra. Então, esquece essas pessoas. Pregar é muito fácil, irmãos. Viver é muito difícil. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Estamos vendo uma igreja que vai para a televisão pregar uma coisa que não vive. Que vai para a rádio, para os púlpitos, para a internet, pregar alguma coisa que não vive. Pregar é muito fácil, viver é muito difícil. Se você em 1980 foi uma bênção,
não significa que você vai continuar sendo uma bênção agora. Como está a tua vida hoje? Por isso que a salvação, ela é individual e ela é imediata. O teu dia é hoje. Para você, Jesus pode voltar hoje. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Mas se Jesus nos chamar hoje, nessa noite, se Jesus nos chamar hoje você está uma bênção, porque Aitofel saiu dos planos de Deus. Hoje você está uma bênção, hoje você está salvo. A salvação é um estágio. Hoje eu estou salva, amanhã eu não sei. Se eu me mantiver na presença de Deus, entende? Eu não sou salvo, eu estou salvo. Vocês entenderam isso? Vou repetir. Hoje você está salvo, você não é salvo. É uma condição, é um estágio, é um estado. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa de Aitofel foi tomada. O conselho de Aitofel foi maligno. O conselho de Aitofel fez com que Absalão rompesse de vez com o seu pai e cavasse a sua própria sepultura. Pessoas que foram uma bênção, às vezes não são mais. Como eu disse, muitos casos na Bíblia de pessoas. Judas foi escolhido pelo próprio Jesus. Mas a Bíblia não diz que Satanás entrou em Judas e ele nem manifestou. Satanás entrou em Judas e ele traiu Jesus. Pense nisso no dia de hoje. Será que você tem sido o Aitofel dos tempos de Davi ou dos tempos de Absalão? Nós precisamos refletir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Vamos orar ao Pai, para que nós tenhamos o conselho de Aitofel nos tempos de Davi. Porque não ouça mais o conselho de Aitofel se ele não estiver debaixo da orientação divina. Vamos orar. Senhor, eu quero neste momento orar por cada vida que está necessitando de um conselho, de uma atenção, de um abraço. Ó Pai, que elas recebam conselhos que venham dos céus, segundo a Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que não volta vazia, Senhor. Abençoa vidas que agora estão desesperadas, estão sem saber para onde ir, nem o que fazer. Vidas que estão nesse momento precisando de um conselho que venha de Ti, Senhor. Livra essas vidas de Aitofel dos tempos de Absalão. Livra essas vidas de um conselho errado. Que elas recebam na sua vida Uzai. Que elas recebam na sua vida alguém que venha da parte do Senhor. Traga alento, acalento, paz, vida, cura, salvação, libertação sobre cada vida que está recebendo esta palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Até o nosso próximo momento de reflexão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos.